Olá, oitavo ano! Hoje nós seguimos com o estudo a respeito do período composto por coordenação no capítulo 22. Lembrando que quando trata-se do período composto por coordenação, as estruturas, as orações, elas estão apenas coordenadas entre si. Isso significa que não há uma relação de dependência entre as orações que compõem o período. Então, sempre precisamos levar esse aspecto em consideração. E, especificamente hoje, nós trataremos sobre as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm conjunções na sua composição. Inclusive, já anteriormente eu apresentei para vocês a tabela que está lá no material, e essa tabela apresenta, ela contempla quais são as conjunções que são utilizadas quando trata-se da oração coordenada sindética. E lembrando então que as orações coordenadas sindéticas se subdividem em 5 grupos. Elas podem ser aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas ou alternativas. O que interfere é o contexto, é a situação em que a estrutura está sendo utilizada e que vai então determinar o uso de determinada conjunção, se ela é aditiva, se ela é adversativa, explicativa, conclusiva ou alternativa. Eu vou apresentar então alguns exemplos para vocês de orações coordenadas sindéticas. Não vejo importância neste tema, portanto, encerraremos a reunião. Sempre lembrando que quando nós tratamos de orações coordenadas, nós estamos tratando de período composto. Nesse caso, nós temos a conjunção que é portanto, e, portanto, encerraremos a reunião, é uma oração coordenada sindética. E conforme o contexto, conforme a ideia que ela expressa, ela recebe a respectiva classificação. Nesse caso, portanto, encerraremos a reunião, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Coordenada porque elas são independentes aqui. Sindética porque tem a conjunção. E conclusiva por tratar-se da utilização da conjunção portanto. Outro exemplo, não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal. Nós temos a conjunção que é todavia. Nesse caso, também trata-se de uma oração coordenada sindética, como vocês já puderam ver, nós temos todavia, que é a conjunção, e adversativa. Aqui nós poderíamos também trocar todavia por mas, por porém, entretanto, que exercem essa mesma função, elas iriam estabelecer essa mesma ideia. Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. Aqui a conjunção é o porém e é uma oração coordenada sindética adversativa. Nesse caso, então, só lembrando, coordenada, porque as orações estão coordenadas entre si, sindética tem a conjunção e a adversativa, porque o porém expressa essa ideia. Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. Aqui nós temos duas orações coordenadas sindéticas e o uso das conjunções aqui, no caso ou, que faz com que a oração seja coordenada sindética alternativa. A garota não compareceu à aula porque estava doente. Aqui nós temos a conjunção porque e a oração coordenada sindética explicativa, ou seja, expressa uma explicação.
Viajamos muito e chegamos exaustos. Aqui nós temos a conjunção e trata-se de uma oração coordenada sindética aditiva. Eu vou resolver o exercício 7 da página 121, que diz assim: una as orações formando o período composto por coordenação, conforme a estrutura indicada entre parênteses. OCA para oração coordenada assindética e OCS para oração coordenada sindética. Na letra A, você entra na ficção, você não aproveita um mito. OCS mais OCS com o sentido alternativo. Temos aqui que fazer a adequação. Então fica, ou você entra na ficção ou não aproveita um mito. Na letra B, os mitos afro-brasileiros são ricos. Os mitos afro-brasileiros são pouco conhecidos. OCA mais OCS e o sentido de oposição. Os mitos afro-brasileiros são riquíssimos, ou seja, não temos aqui a conjunção, mas são pouco conhecidos. Na letra C, não terminei a pesquisa dos mitos ontem, eu estava com dor de cabeça. OCA mais OCS no sentido explicativo. Não terminei a pesquisa dos mitos ontem, pois estava com dor de cabeça. Na letra D, fiz a pesquisa sobre os mitos, apresentei-a aos meus colegas, preparei um trabalho escrito sobre ela. OCA mais OCS no sentido aditivo. Então, as duas primeiras não podem ter conjunção, só a última. Então, fica, fiz a pesquisa sobre mitos, apresentei-a aos meus colegas e preparei um trabalho escrito sobre ela. Na letra E, estudei muito para a minha apresentação. Eu tirei uma excelente nota. OCA mais OCS e o sentido é conclusivo. Estudei muito para a minha apresentação, por isso tirei uma excelente nota. Então, seguindo as orientações que foram repassadas. O exercício 1 da página 124 tem como base o texto. Os ensinamentos dos mitos são muito valiosos na nossa vida, pois fornecem uma visão mais ampla de nós mesmos. Trata-se de um período composto por coordenação. A primeira oração, os ensinamentos dos mitos são muito valiosos na nossa vida, e trata-se de uma oração coordenada assindética, porque nós não temos conjunção. A segunda oração começa em pois fornecem uma visão mais ampla de nós mesmos. Então, trata-se de uma oração coordenada sindética. O pois exerce, então, a função de conjunção. E essa conjunção, então, expressa sentido de explicação. Então, nesse caso, nós teríamos a segunda parte, uma oração coordenada sindética explicativa. Exercício 2 da página 124. Classifique as orações destacadas a seguir em coordenada sindética, OCS, ou assindética, OCA. Então, nós vamos apenas observar o que está em destaque. Na letra A leitura dos mitos não cansou, nem desestimulou os alunos. Então, nesse caso, o nem é uma conjunção. Então, OCS. Na letra B, alguns admiram, porém poucos compram livros com narrativas mitológicas. Alguns admiram, também não temos conjunção, OCA. Na letra C, ora lê narrativas de aventura, ora mergulha nos mitos de criação. Temos aqui o ora, que é uma conjunção, portanto, OCS. Na letra D, alguns mitos são assustadores, por isso não são recomendados a crianças pequenas. O por isso é uma conjunção, portanto, OCS. Letra E, fiz uma recomendação de leitura, pois era parte do programa. Fiz uma recomendação de leitura, não possui conjunção, portanto, OCA, oração coordenada assindética. A tarefa referente à aula de hoje, vocês deverão
desenvolver os exercícios 1 até o 5 das páginas 141, 142 e 143. E nesses exercícios, então, vocês estarão desenvolvendo essa parte que trata sobre as orações coordenadas sintéticas e também as diferentes classificações dessas orações. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.